Olá, pessoal. Boa noite para todos vocês. Hoje, 10 de maio de 2020, nós estamos hoje recebendo mais um convidado no programa Pergunta Educação e gostaria já de chamar todos os ouvintes aí, os espectadores aí, para curtir o canal, justamente para trazer mais convidados tão importantes quanto esse convidado hoje que nós estamos recebendo. Hoje nós estamos recebendo o Fernando de Moraes, ele que é um profissional que eu conheço há muito tempo e é uma pessoa digna de ser imitada, como diria o Maquiavel. O Fernando, ele é licenciado em Ciências Biológicas, mestre e doutor em Educação em Ciências, professor da Universidade Federal de Jataí, é também um autor do podcast EnsinoCast. Atua em diversas áreas, mas principalmente áreas relacionadas a ensino de professores, educação ambiental, ensino de biologia e principalmente com ênfase em jogos e demais atividades lúdicas. Eu gostaria muito aqui de agradecer a participação do Fernando, que com certeza é um grande amigo, mas também um intelectual de bastante respeito. Muito obrigado pela sua participação hoje, Fernando. Que é isso. Eu é que agradeço. Olá a todos e todas que estão nos ouvindo. É um prazer estar participando aqui do seu canal, né? Estou participando com muito prazer mesmo. Nós que nos conhecemos num momento muito importante, né, da luta pela educação pública em Goiás. E até hoje estamos aí seguindo nessa luta. Então, é um prazer estar aqui hoje para a gente discutir sobre diversos assuntos e sempre que precisar, estamos às ordens. Bom, muito legal, Fernando, mas vamos direto ao ponto. Hoje nós estamos discutindo sobre fake news, ciências e educação. E é possível a gente perceber na sociedade brasileira uma forte influência das fake news como um movimento recente. O que você pode me dizer que seja caracterizado como fake news e como essa ferramenta tem sido utilizada para desorientação ou mesmo como prática política? Para eu responder essas duas perguntas suas, eu vou só voltar um pouquinho nessa discussão a respeito de notícias falsas, né? Que o termo quer dizer isso. Então, aqui no nosso português brasileiro, né? São as mentiras mesmo que são contadas. Mas então, antes de responder essas duas perguntas, é interessante a gente fazer uma volta no tempo e pensar que a mentira ela sempre esteve presente na humanidade. Então, tem autores que discutem sobre isso, né? E falam que, por exemplo, no início da civilização já existia muitas mentiras que eram contadas e muitas delas, inclusive, para manter grupos sobrevivendo, né? Nas próprias histórias das guerras tem muitas mentiras que eram contadas. Então, as narrativas elas sempre existiram nesse sentido de mentiras, né? Só que atualmente a gente tem hoje em dia principalmente das últimas 2 décadas para cá, e mais acentuadamente nesta década, uma institucionalização de mentiras, né? Uma normatização dessas mentiras, e de que tudo aquilo que a gente pode pensar como não verdadeiro vem sendo discutido, pulverizado, vem sendo massivamente transmitido, e se transformando, entre aspas, como verdade, né? Então, por exemplo, recentemente eu li um livro que fala sobre a pós-verdade, a era da pós-verdade, né? E nele se discute, por exemplo, essas questões da relação nossa com essa institucionalização das notícias falsas, das mentiras. Recentemente, no último episódio que nós gravamos no EnsinoCast, nós abordamos, inclusive, um pouco dessa discussão, que nós falamos sobre essa ideia de que hoje as pessoas constroem as suas verdades, né? Então, aquele conhecimento tido verdadeiro lá na modernidade, muito vinculado à ciência, hoje não é mais tão importante para grande parte da população, e não só brasileira, inclusive num cenário europeu, num cenário norte-americano,
né? Então, há várias adjetivações dessas mentiras que são contadas e muitas vezes as pessoas em seus grupos em que vivem, elas vão se reconhecendo naqueles grupos e naquelas mentiras e elas vão justamente dizendo, esta é a minha verdade. Só que aí a gente vai discutir no sentido científico, a gente vai discutir no sentido filosófico e tudo mais, e poder dizer, será mesmo que esta discussão que dizer, não é, esta é a minha verdade, está certo ou não está certo? Aí quando você pergunta, por exemplo, dessas questões políticas, né, a gente pode dizer que, por exemplo, na última eleição para presidente nos Estados Unidos, né, o Donald Trump divulgou maciçamente notícias falsas e contra a candidata oposta e que essas notícias foram pulverizadas e foram muito importantes para muita gente tomar suas decisões e para que o Donald Trump fosse eleito. No Brasil, por sua vez, a gente tem a mesma situação. E um problema maior que nós temos para falar dessas fake news na atualidade é que hoje elas contam com o advento da internet, o advento do smartphone. Então, a gente tem toda essa tecnologia, esse aparato em nossas mãos, e isso faz com que essas mentiras elas se transmitam numa velocidade muito rápida, assustadora, e faz com que pessoas, inclusive, comecem a trabalhar com a produção de mentiras e a divulgação dessas mentiras, e elas vão se disseminando, e num contexto não só político, mas em contexto de modo geral, isso pode nos trazer vários problemas, né? Então, inclusive situações de morte, né? Há casos que as pessoas inventam determinada mentira numa cidade do interior, por exemplo, e até que se desminta aquilo ali, a pessoa que foi vítima daquilo muitas vezes pode ter sido linchada, pode ter sido morta, já há relatos disso, de acontecimentos, inclusive no Brasil, né? Então, a gente tem um problema muito sério que foi sendo construído, que hoje a gente pode dizer que é uma banalização da verdade, né? E uma versão diferente dessa história que é narrada, muitas vezes baseada em mentiras. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se nós pegarmos, então, a história da linguagem e filosofia, a gente vai ter um momento em que o dogma era um ponto central de disputas, ou seja, o dogma como verdade absoluta. Então, hoje nós diluímos isso, né, como diria o Francis Bauman, né, isso foi se tornando líquido, 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 até chegarmos nessa relativização do processo de linguagem em que a verdade não se estabelece pelo dogma geral, mas pelo dogma pessoal. Seria isso? Também, né? Discutindo essa questão filosófica, sim, mas a gente também pode discutir pela questão científica, né? A ciência moderna que nós temos, que foi construída sob o viés positivista, tinha como o conhecimento verdadeiro aquele que era o científico, né? Produzido por meio da experimentação, a empiria. Então, somente aquele conhecimento era tido como verdadeiro. Com o desenvolvimento dessa ciência, os epistemólogos que estudam a ciência e já estudaram há muito tempo atrás também, nos disseram que não era bem assim, né? Que esse conhecimento é verdadeiro entre aspas, porque a ciência ela produz verdades que hoje podem ser consideradas verdades, mas amanhã não, porque é num processo de construção que isso vai se fazendo, né? Então, cientificamente, a gente tinha essas verdades, entre aspas, nesse conhecimento positivo, e hoje a gente tem a sociedade que não valoriza muito esse conhecimento científico. Então, o que acontece? O que a gente está vendo hoje nesse cenário, por exemplo, de pandemia, dá para a gente perceber isso facilmente, são as pessoas acreditando muito mais num vídeo fake que chega pelo WhatsApp, por exemplo, que é um dos mecanismos mais fáceis de veiculação disso no Brasil, né? Elas acreditam muito mais numa pessoa, muitas vezes leiga, que divulga um vídeo lá com mentiras, do que num vídeo, por exemplo, do Átila e a Marino, num vídeo de um outro cientista que possa estar divulgando informações extremamente importantes nesse contexto de pandemia. Ou seja, esse conhecimento dito, entre aspas, verdadeiro, está sendo deixado de lado,
E as Uhum. pessoas estão acreditando naquelas verdades que elas estão construindo. Se eu acho que é verdade, então não importa. A minha verdade é que importa, né? Verdades entre aspas. É engraçado que eu citei no vídeo passado com o Paulo Marques, né? Até vou deixar depois aqui disponível esse vídeo. Nesse canal aqui nós estamos virando testemunha do Átila Yamarino, viu? Acho que ele já foi citado umas 3 vezes, viu? Mas é um cara muito legal O porque ele Átila, consegue, o né? Átila é o crush cientista brasileiro É atual. isso mesmo, ele é o representante das Nações Unidas Brasileiras, né? O engraçado é que eu ia fazer justamente essa pergunta, né? Mais uma vez, fazendo uma relação com a Idade Média, né? Na Idade Média, a gente tinha uma legitimidade que não era muito questionada, né? E hoje, qualquer sujeito que não precisa de legitimidade, ou da universidade, ou de instituições, né? Pode falar à vontade, usando os instrumentos das internets, das tecnologias e tudo mais. Da internet e das tecnologias. Como lidar com essa questão entre legítimo e ilegítimo? Ou melhor, como a gente pode identificar a separação mesmo entre aquilo que é muito fake news ou aquilo que realmente pode ser considerado legítimo e que muita gente talvez não entenda como legítimo? Esse é um ponto muito difícil da gente chegar nessa resposta, né? Porque de fato a gente está aprendendo a lidar com todas essas situações. Então, a internet hoje transformou as nossas relações sociais, né? É interessante a gente voltar na política e pensar, cara, uma rede social ou várias redes sociais hoje estão determinando o rumo político de uma eleição, né? Coisa que a gente não conseguiria imaginar 20, 30 anos atrás. As eleições eram trabalhadas de outras maneiras, né? Então, quando a gente chega a pensar nisso, a gente, na verdade, a gente está construindo mecanismos, a gente está buscando a entender, a gente está buscando, inclusive, a estudar, a pesquisar sobre como essas fake news vêm influenciando a mudança de comportamento, como que elas vêm influenciando a vida das pessoas. Mas, claro, né, as fake news, a gente sempre fala isso e discute sobre isso, a fake news, quando ela chega a você, qualquer notícia, isso vale para qualquer notícia, quando ela chega a você, eu sempre falo isso, investigue, busque saber de fato se aquilo é verdadeiro ou falso. Como fazer isso? A primeira coisa, abre o Google, digita lá o nome da matéria, digita o nome da pessoa, digita algo relacionado com aquela notícia e faz uma investigaçãozinha ali. Gasta uns 5 minutinhos que você logo vai conseguir saber se aquilo é verdadeiro ou falso. Mas tem problemas, porque muitas vezes, é o que a gente discute também no Ensinecast, muitas vezes isso vem mascarado como uma pseudociência, né? Ou seja, uma pessoa que se diz cientista, como recentemente circulou aí um vídeo de um químico autodidata, né? Não sei se você chegou a ver, acho que o Brasil inteiro então a pessoa ela usa o discurso de autoridade científico, né, digamos assim, e faz aquele vídeo, muitas vezes um vídeo curto, um vídeo que tem informações, às vezes, que as pessoas se confundem facilmente, mas tem informações pontuais que batem justamente naquele ponto dela dizer, verdade, isso já aconteceu comigo. Então, tem alguns detalhes que são comuns em muitas fake news, principalmente que circulam em grupos de WhatsApp e até no Facebook, que é muito facilmente a gente percebe, nós que estamos trabalhando com isso, nós que temos uma leitura mais crítica a respeito disso, mas que as pessoas mais leigas geralmente não conseguem parar e pensar naquilo. Elas consomem aquilo muito facilmente. E é esse um dos outros desafios que acaba que nós, que trabalhamos com divulgação científica, que trabalhamos com formação de professores, com educação, enfim, nós temos um desafio enorme, porque se a fake news ela tem todas essas vantagens de se popularizar facilmente nesses mecanismos,
uma notícia que a gente divulga verdadeiramente tem uma dificuldade enorme. Você já parou para pensar nisso? Por exemplo, os conteúdos que você está produzindo, se você, por exemplo, falar, vou gravar vídeos menores, vou jogar isso no WhatsApp, ou até mesmo os conteúdos longos que você está produzindo, vai ter uma dificuldade enorme, porque as pessoas hoje, elas estão preparadas, isso num contexto geral, e num contexto que a gente está discutindo aqui dessas pessoas que, infelizmente, não têm essa perspectiva muito crítica, elas estão preparadas e querendo aquele conteúdo. Então, elas estão acostumadas em receber aquele tipo de conteúdo. Quando elas recebem um conteúdo que tem uma densidade maior, por exemplo, um conteúdo textual, virou a ideia de textão, né? Textão na internet, mimimi e tal. Quando elas recebem isso, em geral, elas tendem a ignorar. Então, a gente tem esses outros desafios, além destes problemas das características de como essas fake news são organizadas e pulverizadas, né? Por exemplo, a gente sabe que há grupos de pessoas que bancam, inclusive, financiam, né? Para divulgar esses conteúdos falsos pela internet. Tem até um livro que chama-se, agora eu não lembro mais o nome do autor, Como Mentir com Estatísticas. Não sei se você já teve acesso a esse livro. Não e aí ele vai usar algumas premissas, né? Eu vou deixar aqui o nome do autor embaixo aqui. Ele vai trazer algumas premissas de pesquisas fraudulentas, que, na verdade, usaram métodos de pesquisa equivocados, justamente para obter mais likes em certos conteúdos, né? Engraçado que o Brasil, ao passar por uma pesquisa muito maior sobre conhecimento de si, conhecimento do próprio país, o brasileiro demonstrou pouco conhecimento do próprio país. Aí nós acabamos por nos perguntar, o brasileiro, ele é vítima ou algoz com relação ao fake news? Porque ao mesmo tempo em que ele consome esse material, ele também é criador desse material. Então, o que você pensa sobre isso? Mais uma vez eu falo da importância da gente também reverter isso a um cenário mundial, né? Então, quando a gente fala dessas fake news que já vem, como a gente já falou de muitos anos atrás, décadas e séculos, mas que agora atualmente estão bastante acentuadas pela popularização disso na internet e pelas influências drásticas e perigosas que isso está causando, né? As consequências. Mas é importante a gente destacar que a Europa vive um cenário muito forte de fake news, Estados Unidos, né? E o Brasil, por sua vez, também passa por esse momento de consumir indiscriminadamente fake news. Mas aí, falando especificamente do contexto brasileiro, não tem como a gente não falar disso sem nos remetermos à educação, né? Eu, atualmente, costumo falar, infelizmente, que nós falhamos. Nós, que somos relacionados com a educação, num contexto geral, eu costumo dizer que nós falhamos porque se nós chegamos nesse ponto que nós chegamos de completa ignorância da população, e eu falo num sentido literal desse que a gente está vendo por aí, das pessoas deixarem até um instinto animal prevalecer em relação ao instinto racional, uma das questões é pensar que a educação que nós estamos trabalhando desde a época dos jesuítas, né, falhou. Essa educação não deu certo. Porque se a gente for pensar numa educação num contexto geral, de formação daquela cidadania, né, aquele termo de cidadania plena e tudo mais, a gente não formou um cidadão capaz de ter autonomia de raciocínio, capaz de lidar e tomar decisões deliberadamente sobre vários aspectos das questões socioambientais que nos interferem na vida, né? Aquela educação freiriana, nós falhamos e muito. E aí eu coloco essa responsabilidade na conta desse ciclo vicioso que nós temos, que começa muitas vezes na universidade e retorna justamente na educação infantil e vai parar, por sua vez, lá na universidade de novo. Então, infelizmente, uma das questões que eu particularmente penso que hoje nos leva a esse cenário tão imbecilizante que nós temos
é uma educação que falhou, uma educação que não foi capaz de fazer com que essas pessoas desenvolvessem um senso crítico, desenvolvessem uma autonomia cognitiva de pensamento. Em relação a essas universidades e tudo mais, a transmissão de conhecimento em que precisa ser feita entre a universidade e que é os centros de pesquisa e com a população, ela é muito mal feita, na minha opinião, porque normalmente a linguagem que é utilizada ela é inacessível para a maior parte da população brasileira. Os últimos dados que eu tive sobre ensino superior considerava 16% total da população brasileira que entrou nas universidades e saiu, né? Então, é um percentual muito pequeno, comparado a 30%, 35%, que refere-se a pessoas da Europa e países desenvolvidos. Hoje, qual seria o maior problema da difusão desse conhecimento nas universidades? É um problema de investimento ou é um problema na própria métrica, metodologia que é utilizada para divulgar esses conhecimentos? Esse é um posicionamento meu, que eu vou dizer, né? A partir da experiência que eu tenho no ensino superior desde 2008 e como professor efetivo desde 2013, numa instituição pública de ensino superior, que é a Universidade Federal de Jataí, né? Então, eu particularmente venho discutindo e refletindo muito isso com os meus colegas mais próximos, que a universidade, infelizmente, mas isso é uma questão até da sua própria criação, ela sempre foi muito elitizada e distante da sociedade, né? Então, a gente teve uma democratização maior da universidade no Brasil de poucas décadas para cá, né? Pouquíssimas décadas que fez com que as pessoas de todas as classes sociais pudessem ingressar na universidade. Então, no ensino, a gente está tendo acesso a determinados nichos há pouco tempo, né? Agora, a universidade não vive só de ensino, ela vive também de pesquisa e vive de extensão. Em relação às pesquisas, infelizmente, eu acredito aquela necessidade mais que urgente de produção exigida pela CAPES, né? Então, organismos que trabalham com essa questão de bolsas, de financiamentos, tudo trabalha com a produção do pesquisador. E quanto mais o pesquisador produz em materiais, por exemplo, internacionais, em periódicos internacionais que são avaliados pelas métricas que você falou, mais provavelmente ele vai conseguir verba para manter as suas pesquisas. Só que muitas vezes, então, essas pesquisas resultam em conhecimentos que ficam muito distantes da nossa sociedade ou da nossa comunidade, né? Por exemplo, muitas vezes o conhecimento que a gente está produzindo em Jataí, ele vai ser divulgado num nicho muito pequeno entre cientistas que às vezes até estão em outros países. Isso é importante para a ciência? É importante, mas a gente também tem que pensar que a pesquisa ela tem que trazer resultados significativos para a sociedade. E, por fim, tem a questão da extensão. Então, eu, particularmente, muito tem me agradado a questão da extensão. Para aqueles que não sabem, a extensão está relacionada com justamente a universidade buscar se aproximar da sociedade, né? Então, por meio de projetos, de atividades, de ações, de palestras, é o momento que nós, professores da universidade, e juntamente com os estudantes, temos para sair dos muros da universidade e irmos para a comunidade. E nós falhamos muito com projetos de extensão. Então, há pesquisas que demonstram isso, que há muitos professores que dedicam-se praticamente grande parte do seu tempo à pesquisa, por causa dessas questões que eu também já comentei, das necessidades de investimento. E tem muitos professores que não realizam atividade de extensão, alguns porque, de fato, o trabalho dele não dá muito para realizar isso, mas alguns porque não querem, porque não gostam. Então, as atividades de extensão transformam-se num excelente tipo de ferramenta que nós temos para justamente ir para a comunidade, ir para a sociedade em geral, demonstrar aquilo que nós estamos fazendo e, acima de tudo, fazer com que esse conhecimento que você falou, que é produzido lá, que é muito mais rebuscado,
se transforme num conhecimento popular, não perdendo o compromisso com o conhecimento científico, né? Mas fazendo aquela transposição para que as pessoas, de fato, consigam entender isso. Citando um exemplo, o EnsineCast, que você falou no início, que eu já comentei, é um projeto de extensão nosso, do Laboratório de Ensino, ao qual eu participo, e nós, eu e mais 2 colegas, estamos levando Vamos esse deixar projeto. também, Fernando, nos nossos comentários e também na bio aqui, o endereço para as pessoas acessarem também o EnsineCast e poderem visitar e conhecer um pouco melhor. Sim, bacana. Mas então ele é um projeto de extensão que, dentre outras coisas, é um podcast de divulgação científica que a gente está tentando aproximar de um nicho da população com informações de qualidade, tentando ludicizar, né, deixar mais lúdico essa discussão. Além disso, ele envolve atividades de palestras, de minicursos, que a gente também trabalha essa questão de como elaborar um podcast, de como trabalhar com divulgação científica. Então, citando apenas esse exemplo, eu penso que a universidade ela precisa se ressignificar. Não é à toa também que nós chegamos no ponto de sermos taxados como aqueles que não produzem, né? De sermos taxados aqueles que fazem balbúrdia, de sermos improdutivos. Então, dentre outras coisas, hoje é mais que urgente que a gente tente reverter essa ideia. E uma das maneiras de reverter é isso, é a gente indo para a rua, a gente indo para as redes sociais, a gente indo para as comunidades e dizer, olha, nós estamos fazendo isso, nós fazemos aquilo e a gente está produzindo determinados conteúdos e quer que vocês entendam esses conteúdos. Em termos de projetos, quais você acha que seriam mais adequados, assim, a pequeno prazo, a médio prazo e a longo prazo, para combater não só as fake news, mas também a precariedade do processo científico brasileiro, porque nós estamos lidando agora, enquanto nós estamos falando aqui, milhares de bolsistas deixaram de receber bolsas da CAPES e do CNPq, que são duas instituições diferentes, com projetos científicos diferentes. Mas o que realmente poderiam ser os passos mais adequados para que a gente não só combatesse as fake news, mas que também pudesse trazer algumas soluções científicas para o nosso país? Enquanto pessoa, né, uma das questões a respeito de fake news, eu penso que é preciso sim criminalizar as fake news. Então a gente precisa pensar de modo delicado como que isso deve e precisa ser feito, elaborado, mas eu sou defensor de que determinados tipos de fake news têm que ser avaliados como crimes e têm que ser julgados, né? Por exemplo, essas fake news que eu já cheguei a comentar, de situação que uma pessoa é linchada por uma informação falsa que se cria. A pessoa que cria e divulga essa informação, para mim, tem que ser criminalizada. Então, é uma discussão que a gente tem que fazer, mas também com muito cuidado, que eu não estou dizendo que a gente precisa limitar o nosso acesso à internet, né? É outra questão. Agora, pensando enquanto professor, enquanto pesquisador, a primeira coisa que eu penso é a gente ampliar a divulgação científica, em vários aspectos. Então, eu citei apenas um deles, né? Por meio de um projeto de extensão. Mas a gente precisa criar mecanismos, e aí eu não sei te dizer quais serão esses mecanismos, mas a gente precisa criar mecanismos de divulgação científica, fazer com que essa divulgação científica chegue a um público amplo de todas as classes no Brasil. Isso é mais que urgente. Mas também a gente precisa discutir isso na universidade. Então, eu penso que isso precisa ser discutido na universidade, isso precisa estar presente, inclusive, em cursos de formação de professores, né? Então, a gente precisa, novos professores que se formarão daqui a pouco tempo, precisam saber como lidar com estas situações, porque, querendo ou não, muitas fake news vão bater diretamente contra o conhecimento científico. Então, a gente, enquanto professores, precisa saber lidar com essas situações. Como lidar com essas situações?
em sala de aula, a gente tem que combatê-las sempre, né? Então, esses professores têm que estar preparados, mas como combater? Combater com informações verdadeiras, combater com instrumentalizar as pessoas para ir atrás dessas informações verdadeiras, né? Combater, atuar, militar mesmo nas redes sociais. É o que eu com alguns colegas e amigos, e até o meu ex-orientador, ainda, né, recente agora, o professor Marlon, que me orientou no doutorado, a gente sempre discute sobre isso, que é o papel, a responsabilidade que o professor tem que ter em relação às questões sociais. Então, a gente tem que ir para as redes sociais, sim, a gente tem que discutir com aqueles que estão postando fake news, a gente tem que tentar comprovar que isso não é verdade. Querendo ou não, isso é desgastante, mas a gente tem que fazer. Não dá para a gente fugir dessa responsabilidade. E, claro, você tocou num dos principais pontos, que, infelizmente, enquanto universidade, não dá para a gente resolver tão facilmente, que é a questão do investimento. Então, hoje, por exemplo, está se discutindo a verba que será destinada para cada universidade ano que vem, para cada departamento. Hoje nós tivemos uma reunião sobre isso aqui, por exemplo. A verba, a cada ano, reduz mais. Praticamente vai chegar no momento que a gente não vai ter verba, a gente vai estar pagando para trabalhar. Então, esse é um dos problemas cruciais que nós temos hoje, que isso impacta diretamente no conhecimento que a gente está produzindo, impacta diretamente nos tipos de aulas de formação que nós estamos oferecendo e também nas possibilidades de extensão. Por exemplo, hoje nós não temos financiamento nenhum para realizar nenhuma atividade que seja fora da universidade, praticamente, né? Coisas que há uma década atrás, por exemplo, era muito comum. Professores realizarem aulas de campo, irem a congressos, levarem estudantes a congressos para publicarem seus trabalhos. Hoje isso tudo tem que ser feito por conta própria. Eu falo hoje, mas não hoje, literalmente, porque hoje nós estamos em isolamento, né? Então, passado tudo isso, a gente acredita que, infelizmente, vai ficar pior, porque a gente considera também o cenário econômico do país, só que isso já vinha em desconstrução, né? Então, a gente tem que pensar também que isso não vai ser só uma consequência da pandemia. Isso já vinha fazendo parte de um projeto de desconstrução. E esse projeto, ele precisa ser parado. Então, a gente precisa tentar reverter isso. Mas, para reverter isso, eu não vejo outra forma que não seja a luta. Você falou aí da pandemia e dos aspectos negativos que ela tem trazido também, justamente para a movimentação, né, das pessoas, para lutarem contra a escassez de recursos para saúde pública, para educação pública, para ciência e tecnologia. Nós estamos um pouco de mãos atadas, assim. Mas me parece que nós estamos enfrentando duas pandemias de uma vez, né? Que a primeira, que é uma pandemia que é justamente do coronavírus, e a outra pandemia é a da desinformação, né? É uma desinformação pública, porque quando um presidente da República ele desqualifica uma posição científica internacional, ele justamente está usando a função pública dele para desinformar a população. Mas tem algumas outras coisas também que entram nessa conta. Por exemplo, tem medidas muito simples, mesmo assim a população não segue. Será que é tudo culpa da desinformação? Ou tem também um pouco de indisciplina do brasileiro, um tipo de desobediência civil que o brasileiro não conseguiu adquirir, disciplina ao longo do tempo? O que você acha? Eu vou pelo achismo, porque isso a gente teria que fazer uma investigação muito criteriosa para a gente conseguir chegar nessa resposta aí, porque ela é bem complexa, né? Mas, sem dúvida, eu particularmente, eu penso que isso está muito relacionado com a cultura, né, nossa, que nós temos do brasileiro, a carência de informações, a carência de mecanismos culturais, né, de instrumentos culturais diversos e muitos não acessíveis para grande parte da população.
Somado a isso também, eu penso que essa mudança que a gente falou no início de comportamento, muito provocado pela internet, porque hoje a internet nos traz essa falsa ideia de que a gente tem um mundo nas nossas mãos, mas se a gente não souber lidar com essa pesquisa que a gente vai fazer, a gente acaba não tendo nada, né? A gente acaba tendo coisas piores que antes a gente não tinha acesso e hoje a gente acaba que tem. Então, somado a isso, eu penso que o desconhecimento em lidar com essas questões de novas tecnologias, com a questão da internet, e mais uma vez eu ressalto, eu penso que também está relacionado com esta educação que nós fomos construindo ao longo das décadas, né? Uma educação que, infelizmente, foi voltada para a formação de massa de manobra, todo aquele discurso que a gente, enquanto estudantes lá do ensino médio, na década de 90, por exemplo, que eu ouvia, né? Não vou falar a minha idade, mas eu fiz o ensino médio em 90. Eu só tinha 5 anos nessa época, Fernando. Sei. Lá nessa década de 90, que pode ser que algumas pessoas que estão nos vendo aí nem tinham nascido, né? Eu já ouvia sobre isso, que as políticas públicas, aliás, eram muito voltadas a isso, né? A formar eleitores que não tinham um pensamento crítico. Aquelas pessoas que trocam voto, por exemplo, por camisa, por gasolina. Na década de 90 eu ouvia isso, mas é interessante que hoje a gente ouve as mesmas coisas, né? Então, ou seja, a gente está no século XXI, na segunda década do século XXI, mas a gente ainda está com esse ranço dessa educação que nós tivemos lá, colonialista, inclusive, que é uma educação, eu particularmente falo que é uma educação que tem que se superar, né? Atualmente eu sou da linha de que a educação ela precisa transformar e ela precisa fazer com que o sujeito consiga também promover transformações. Só que isso não é tão simples. A gente sabe, né, que eu quero isso, você quer isso, várias pessoas que a gente conhece querem isso, mas a gente sabe que é um processo muito complexo e que as questões políticas são muito fortes nisso. Mas então, de um modo geral, né, eu penso que são vários detalhes que vão se associando e que nos leva a gente a chegar nesse cenário, né? Então é uma cultura. Eu atualmente tenho falado que hoje a gente está vivendo uma cultura da ignorância. As pessoas parece que batem no peito para dizer bobagens, para dizer bizarrices, né? Para rir da sua cara quando você fala sobre alguma coisa da pandemia, da Covid-19. Parece que faz festa do lado da sua casa para dizer, tá vendo, babaca? Fica aí, né? Eu tô aqui com os meus amigos. Então, me parece que é uma cultura da ignorância e que está alicerçada em todos esses aspectos aí, somada também ao individualismo, né? Às características subjetivas e particulares de cada um, que não tem a capacidade de ter empatia pelos outros, que é uma característica de alguns, porque eu particularmente acho que o brasileiro é um ser bem empático, é um ser bem carismático, mas ultimamente eu tenho assustado com o comportamento de muitos colegas nossos aí, né? Colegas não, né? Muitos cidadãos brasileiros aí, cidadãos de bem, né? Uma coisa que me assustou muito foi ver que alguns idosos bolsonaristas, né? O Jair Messias Bolsonaro, ele tem um público bastante fiel de idosos. E um desses idosos deixou claro que, se fosse necessário, ele morreria pelo presidente, ou seja, ele pegaria a doença para que as novas gerações não sofressem. Olha o nível de pensamento de alguém que é idoso, que sabe que a doença pode ser fatal e mesmo assim se submete, né, a uma situação como essa. Mas aí, só antes de você passar para frente, quando você fala isso, me faz lembrar em outro aspecto que a gente não discutiu também, que é o conservadorismo, né? Então, muitos idosos representam esse conservadorismo. E me entristece ver hoje pessoas da nossa idade ou até mais novas com um perfil tão conservador quanto a gente vê por aí. Mas muitos desses idosos que estão aí abraçando o Bolsonaro e falando essas bizarrices, como você falou,
estão muito alicerçados nesse conservadorismo, no desejo de que as coisas voltem a ser como era antes, entre aspas, né? Uhum. Voltem a ter os princípios morais, os valores como era antes, que era uma hipocrisia danada, na verdade, mas que essas pessoas ficam ali nesse discurso de que a sociedade hoje se perdeu. É engraçado você falar isso, porque o Halbar, que ele fala justamente sobre memória histórica, né? Que nem toda memória individual, pessoal, ela contém elementos que são legitimamente fiéis ao que aconteceu na história. E boa parte desses idosos que estavam lá atrás, eles viviam um momento muito bom da vida deles, porque eles estavam num auge social, eles estavam empregados. Então, a memória que eles têm daquele passado é confundida com a vida social que eles levavam. Então, que nem você falou, quando nós chamamos de conservadorismo, nós não estamos falando aqui só do conservadorismo econômico, né? Mas de um conservadorismo que tem a premissa de identificar que as mudanças culturais foram atribuições, por exemplo, de um partido político. Eles acreditam que o Partido dos Trabalhadores é que fez com que os homossexuais tivessem mais direitos, direito a casamento, que as mulheres pudessem ter, por exemplo, o direito à igualdade salarial, que negros têm que ter respeito na sociedade brasileira. Então, eles acreditam que apenas o Partido dos Trabalhadores foi suficiente, sendo que as mudanças culturais elas têm acontecido no mundo inteiro, né? E as lutas coloridas, né, como dizem, elas têm avançado no mundo todo de uma maneira mais plena, né? Sim, sem dúvida. Está muito relacionado a isso. Para você ver, da minha área da biologia, minha tese foi sobre o ensino de evolução biológica, né? Uhum. E hoje, por exemplo, há grupos fundamentalistas, conservadores, que defendem o ensino do criacionismo, pelo menos em contraposição, paralelo ali com o ensino da evolução, ou às vezes só o ensino criacionista. É um movimento que surge nos Estados Unidos já há algumas décadas e que no Brasil a gente direto está vendo essa discussão aí que querem institucionalizar o ensino criacionista. Mas há alguns autores que falam justamente, dentre outras coisas, isso que você disse, que por que eles não querem que se ensine evolução biológica? Porque para eles a evolução biológica ela está junto desse pacote aí que vai contra esses pensamentos que eles tinham da questão, dentre elas, inclusive, da homossexualidade, porque está diretamente ligado a Deus, está diretamente ligado à criação divina, né? E Deus não criou dessa forma, segundo eles, né? Então, quando a gente, por exemplo, defende eles, aliás, defendem o criacionismo, querendo ou não, eles estão defendendo todo um corpo teórico, ideológico, que está relacionado com todos esses aspectos, que lá no final você vai ver, eles não estão preocupados se você vai ensinar evolução ou não, eles estão preocupados com esse pacote dentro desse pensamento deles aí, que, como você falou, vem muito depois do PT, né? É engraçado você falar de pacote, porque é mais ou menos isso, né? Análise, eles não têm análise crítica. Então, boa parte, eles assumem as ideias dos outros como se fossem deles. Então, por exemplo, muita gente que eu conheço é favorável à legalização de diversas drogas. Mas, por exemplo, uma pessoa, ela não é porque ela é de esquerda que ela tem que assumir todas as demandas de esquerda que ali estão. Ela pode ser muito bem ser de esquerda e ser contra, por exemplo, o aborto. Ela pode ser de esquerda e ser contra a legalização das drogas. Agora, boa parte dessa galera que está aí nesse espectro de extrema-direita e tudo mais, extremamente conservadora, elas assumem a parte política como um pacote fechado. Nós somos contra abortos, contra as drogas, como uma medida que me parece acrítica, ou seja, não se pensa individualmente cada problema, né? E é o que nós deveríamos fazer. Cada problema exige uma solução diferente, não uma solução única, né? E quando você cita essa questão das drogas, eu me lembrei de um documentário que eu assisti essa semana, eu não sei se você já assistiu, que é baseado em fatos raciais, um documentário da Netflix. E ele, justamente, por que eu estou citando ele? Baseado em fatos reais.
em fatos raciais. Fatos raciais? Eu Isso. nunca ouvi falar nesse termo. Baseado em fatos raciais. Mas por que é raciais? Porque ele discute a criminalização da maconha nos Estados Unidos relacionadas às questões de preconceitos raciais, ou seja, relacionada aos negros. Sim. Né? E aí é um documentário que eu recomendo a você e a quem está nos ouvindo, assistindo. Mas aí por que eu estou citando ele? Porque nesse documentário ele mostra que no momento que os Estados Unidos começou a criminalizar a maconha, mais ou menos na década de 30 do século passado, houveram várias fake news que foram publicadas pela imprensa, e essas fake news relacionavam os negros com a maconha e com a violência. Negros e mexicanos, né? Então, essas fake news contribuíram e muito para que a maconha fosse criminalizada nas próximas décadas nos Estados Unidos. E aí ele conta a história depois lá também da descriminalização, que eu não vou ficar dando spoiler, né? Mas eu estou citando isso só porque para a gente ver o tanto que a fake news ela sempre teve presente, o tanto que ela pode mudar os rumos de determinada situação. Né? Então, isso é muito preocupante. Como a gente falou no início, eleição de presidentes, isso é muito preocupante, porque muda o rumo de uma nação, no caso. Né? Chegamos, então, finalmente. Eu gostaria de agradecer a participação aqui do recém-doutor Fernando de Moraes. Fiquei muito satisfeito com o seu doutoramento e acredito que nós precisamos de mais pessoas como você, pessoas que não abandonaram a luta e não abandonaram a educação básica, que é, com certeza, o esteio aí da ciência no país e do ensino superior no país. Quero agradecer muito sua participação e dizer que é uma honra receber você aqui no meu canal e, com certeza, eu vou te intimar para novos debates aí, viu? Eu é que agradeço mais uma vez. Quero me colocar à disposição também mais uma vez. É sempre um prazer estar discutindo sobre as minhas áreas de trabalho. É um prazer estar aqui discutindo hoje pela primeira vez com você no seu canal. Né? Desejo vida longa e sucesso ao seu canal, a você. E espero que eu possa voltar aqui, então, em outro momento para a gente discutir outras questões. Estou aberto também a qualquer questionamento de alguém que esteja ouvindo, né, ou que queira me perguntar alguma questão, de repente, também pode me procurar pelo seu canal aí, depois a gente conversa. Beleza, pessoal, estamos chegando ao fim. Quero aí pedir para todos vocês aí curtir o canal, dar uma ligadinha no sininho aí para receber as notificações. Nós vamos ter lives quase sempre na quarta e na sexta-feira. E esse projeto, Pergunta Educação, ele tem um interesse justamente de disseminar o conhecimento, esse conhecimento que é produzido nas universidades, que nós discutimos aqui, e também para disseminar uma disputa, um debate e uma arranca-rabo sobre política, viu, gente? Então, vou deixar aqui os comentários que foram realizados, vou deixar aqui na bio também, sobre as redes sociais do Fernando, e todos aqueles que quiserem mandar aí novas perguntas e novos temas, pode entrar aqui no canal e fazer a solicitação desses novos debates. Muito obrigado a todos vocês e tenham uma boa noite.